nós vamos fazer algumas questões e comentar alguns tópicos que são bem trabalhados durante as provas do Enem. Mas antes disso, lembra de nos seguir no Instagram, @japasseimonline, e se inscrever no nosso canal no YouTube. Isso é importante. Vocês encontrarão lá muitas dicas, muitos vídeos bem divertidos falando um pouco mais sobre diversos assuntos de todas as áreas específicas. Então garanto que vocês encontrarão dicas muito legais lá. Então se inscreve, dá um joinha nesse vídeo aí, compartilha com a galera também, que muitas outras coisas virão aí. É importante que vocês se inscrevam para ficar atento nas novidades. Então vamos nessa para a ideia de linguagens. O que é importante a gente entender de início é que na prova de linguagens, assim como todo o Enem, na verdade, vocês lidarão muito com a questão da interpretação textual. E a interpretação textual, ela está voltada com dois aspectos. Primeiro, com o seu repertório cultural, que é uma coisa que eu sempre falo e algumas pessoas já estão enjoadas até de ouvir, mas é algo que é muito importante. Esse repertório cultural é nada mais nada menos do que o teu conhecimento de mundo, o teu conhecimento acerca de várias áreas do conhecimento. Então isso vai te ajudar na hora de interpretar. Por quê? Porque quando você bate o olho numa questão, quando você observa a questão e você descobre o assunto dela, ou você tem um conhecimento prévio acerca desse assunto, isso vai te favorecer muito. Porque você vai ter um conhecimento preparado para poder responder essas questões. E é por isso que você estuda, no caso, né? Você estuda durante todo o ano, ou nos meses, para que você tenha esse conhecimento prévio. Então isso é um dos pontos importantes. O outro ponto importante é você analisar a questão com cuidado, observar as diretrizes, as referências, os títulos, as linguagens utilizadas, e o Enem também é teu amigo, ele não vai te deixar na mão. Então a própria questão ela vai te orientar no conhecimento necessário para responder aquilo. Então baseado nisso, fora esses contextos, você precisa ter um pouco de calma, tranquilidade, ler com atenção. Então eu sempre indico que ao fazer as questões, você marque, grife, sublinhe, circule, faça qualquer marcação nas informações que são importantes, porque você ganha tempo e você consegue marcar visualmente a sua identidade. Nessa primeira questão aí que nós vamos ver, ela está tratando sobre simplesmente uma relação de interpretação básica, onde nós temos aí a interação de dois elementos comunicativos. Nós temos aí a relação entre duas formas de linguagem, a linguagem visual e a linguagem verbal. Esses são quesitos muito abordados no Enem. Nós conseguimos encontrar muito essas questões de leitura imagética e a relação dessa leitura imagética com a linguagem verbal. Seja nos gêneros publicitários, seja nos gêneros narrativos, nos quadrinhos, nas charges, esses elementos são importantes. E aí você, quanto estudante, é importante que você tenha uma noção sobre os tipos textuais e sobre os gêneros textuais. Esse é outro caminho que é interessante para que você também conheça e descubra fontes de respostas para essa questão. Por quê? Quando você bate o olho e identifica o gênero, automaticamente você sabe a intenção. A gente vai ver um pouco mais disso lá na frente. Mas essas variações, essas tipologias linguísticas, e a gente fala, né, da linguagem verbal, da linguagem não verbal, da linguagem mista, são quesitos utilizados para o Enem. E são quesitos abordados em muitas das questões. Então é importante você ter isso na memória. Então nessa questão aí, nós observamos logo, e nós vemos que é uma tirinha, ok? Composta aí de alguns elementos. E aí a tirinha diz o seguinte: será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para outros cientistas. Então olha só, nós temos aí duas cobrinhas, né, duas minhoquinhas conversando, olhando para o universo. E aí ela está falando nada mais nada menos do que justamente a linguagem elaborada para ser desenvolvido isso. O questionamento colocado é: será que os cientistas eles conseguirão explicar o universo? E a outra, né, a companheira, diz sim, mas só para os próprios cientistas. Por quê? Porque é uma linguagem complexa, uma linguagem acadêmica, uma linguagem muitas vezes tão técnica que uma pessoa que não estuda, não é na área, muitas vezes não tem esse conhecimento. Então a gente consegue detectar isso a partir desse
desses jogos de palavras, né, dessa intenção. Como é que eu consigo entender, por exemplo, nesse último quadrinho, essa frase de "mas só para outros cientistas"? Porque automaticamente eu me recordo de uma linguagem científica. Eu me recordo de elementos voltados para a questão do universo, né? E como a ciência utiliza muitas vezes uma terminologia bem acadêmica. Então a gente consegue prever, e aí a gente tem essa relação também na hora da leitura, tá? A gente precisa utilizar essas questões de prever os possíveis assuntos, os possíveis pontos, porque é isso que vai nos ajudar a interpretar e compreender o texto. E aí a questão vai dizer, no que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor, brincando com a... Então olha só, ele já aborda a ideia de que o cartoon ele vai provocar um humor. E a gente já sabe que dentro do gênero, muitas vezes a gente aborda essas relações críticas ou essas relações satíricas em relação a alguma coisa. Quando a gente olha para o cartoon, a própria questão está te direcionando ao que ela quer saber. Ela quer saber qual é a produção de humor, qual é a ideia do humor elaborado aqui. Alternativa A. Caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Olha que interessante. Vamos ler as outras. B. Deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea. C. Impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Não faz nem sentido essa daí, né? Letra D. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. E letra E, complexidade das relações, da relação presente no diálogo. Então vamos lá. Existem alternativas que são nada a ver, a gente tem esse nível de alternativa. Temos alternativas que são erradas, uma alternativa errada, uma alternativa que aparenta ser certo e uma alternativa que é a correta. Nós precisamos identificar isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes, dentro de um assunto mais amplo, a alternativa está correta. Mas nós precisamos ficar ligados em duas coisas. Primeiro, no que a questão ela pede, e segundo, no texto da produção. E isso é uma dica válida, gente, voltado também para as questões de literatura ou outros textos, quando tem, por exemplo, texto só de linguagem verbal. Por quê? Muitas vezes a questão, ela te exige, ela te pergunta, ela te questiona uma situação e você vai ler as alternativas e dentro de um macro, aquela alternativa ela está correta. Mas a questão ela não quer saber no macro, ela quer saber naquele foco textual que é colocado ali. Por quê? Porque se o texto ele está colocado ali, eu preciso saber sobre ele. Então, claramente, nós vemos aí, né? Vamos dar E para cima. A E vai dizer que a produção de humor está brincando, está sendo produzido devido à complexidade da relação presente no diálogo. Da reflexão presente no diálogo. Então o humor não está presente nesse contexto. A gente não consegue ver um humor pelo relacionamento aí da conversa das duas cobras. Claro, se a gente pensar, não pratica, mas o sentido de humor não está nas duas cobras conversando, está em outro elemento, ok? Na letra D, dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Eles não estão abordando isso especificamente. E aí fiquem atentos nisso. Não é que há uma dificuldade em toda a produção científica, mas há uma dificuldade em qualquer pessoa entender essa produção científica. Então isso é importante. As palavrinhas, às vezes não, sempre podem nos destoar da resposta. Então talvez a gente pudesse marcar essa daí, mas não é a intenção. Letra C. Impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Essa é uma alternativa que, claro, não cabe aqui. A gente não, se formos trazer essa relação, óbvio que duas cobras, não vão conversar sobre o universo. Muitas vezes nem a gente conversa sobre o universo, imagina os animais. Mas a produção de humor não está focada nas cobras conversando. Letra B, deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea. A gente não consegue enxergar isso. E, mesmo que você diga, não, se nós formos observar no meio acadêmico, no meio científico, há sim certo processo, tá, tudo bem. Mas eu não quero saber do processo social agora. Eu quero saber de qual é a intenção humorística que nós conseguimos encontrar dentro do texto.
E aí a alternativa correta é a letra A, ok? Caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. É isso que a intenção da comunicação do último do quadrinho. Ele quer dizer aí que talvez sim, mas só para os cientistas. Por quê? Porque é um nicho diferente, é uma linguagem voltada para um público diferente. Então a gente traz essa noção aí. Então a resposta correta é a letra A. Uma das coisas que nós conseguimos enxergar bastante é a utilização dos elementos da comunicação. Você lembra desses elementos? Quando a gente fala lá do locutor, do interlocutor, da mensagem, do canal, do código e do referencial ou do contexto. Esses elementos eles são importantíssimos para essa transmissão de comunicação. Para que não haja um ruído na comunicação, eles precisam estar bem estabelecidos. Então, quando a gente olha para questões como essas, a gente precisa pensar nessa relação comunicativa. Por que que as cobras vão falar que talvez eles consigam explicar, mas só para os cientistas? Porque dentro de um público comunicativo, a produção científica, o locutor dessa produção, ele pensa no público dele. Então, a produção ela é feita pensando nesse público. Por isso que a linguagem é diferente. Então, esses elementos da comunicação elas são de extrema importância para a nossa prova. Inclusive, há questões específicas sobre os elementos da comunicação. Então, é importante que você fique atento nisso, ok? Vamos para a próxima questão aí. E aí nós temos uma questão também onde nós podemos relacionar os gêneros textuais, as relações textuais e interpretativas. Mais uma vez, nós vamos ter aí a junção de dois elementos, de duas linguagens. Nós temos a linguagem visual e a linguagem verbal. E nós temos como gênero textual uma charge. E automaticamente, quando eu conheço o gênero charge, eu vou entender que a charge ela está funcionando ali para apontar uma crítica a algum aspecto social. E quando nós olhamos para a imagem, nós vemos uma família, né, num lugar seco, no sertão, vamos imaginar essa situação, família da roça e tudo mais, e lá na frente está indo um caminhão que está escrito inclusão digital. E aí esse pessoal está olhando para um poço, para uma espécie de poço, mas com uma tela onde tem a imagem de um balde, né? E aí nós vamos pensar, o que seria essa inclusão digital? Qual é a relação disso na charge? Qual é a crítica que está sendo aplicada? Né? Esse pessoal com algumas necessidades fisiológicas e necessidades de recursos primários para a sobrevivência, mas o que está sendo colocado ali nada mais é do que uma tela. E a ideia é trazer inclusão digital. Mas e o resto? Então, olha só como uma charge consegue te trazer essas expressões inteiras. E aí a questão diz assim, ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, então olha como a questão, o Enem ela é teu amigo, ele está te direcionando para um ponto, então ele vai dizer, tá, pensando na seca, no problema da seca, e relacionando isso com a inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da... Então eu quero saber qual é a crítica que a charge provoca. Então olha só, direcionado. Eu não vou aludir a coisas além da charge. Então a gente fica atento. A alternativa A, dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais. Aquilo que eu disse, se nós formos parar para pensar no macro, há sim uma dificuldade de inclusão digital nesse pessoal, nesses locais em específicos, né? Nas áreas rurais. Mas é o que a charge está propondo? É a crítica proposta por aqui? Não. Letra B. Capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. Mais uma vez, isso é verdade? A tecnologia provoca esse fator? Provoca. Mas a charge ela está direcionando a isso, está falando sobre a capacidade da tecnologia em aproximar essas realidades distantes? Vamos para a próxima. Letra C. A possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais. Olha só, seria tão fácil se a gente utilizasse o computador e resolvesse todos os problemas, né? Então, é uma alternativa que também não se aplica. A intenção não é essa. Letra D. A ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Mais uma vez, se formos olhar para uma realidade ampla,
talvez isso se encaixe, mas o nosso foco é o texto, tá? E letra E, escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Olha só que interessante, é uma alternativa que explora bem essa ideia. Qual é a crítica exposta na charge? É justamente que esse povo aí, essa família, eles não estão necessitando de inclusão digital. Eles estão necessitando de outros recursos, de alimentação, de água para beber e de outros recursos de sobrevivência. Mas o que é colocado aí na charge é justamente uma tela com a imagem de um balde, que é aquilo que eles necessitam. Então a crítica está apontada aí, o foco está nessa situação. Então percebam que o meu conhecimento prévio ele é importante, mas eu preciso sempre focar no texto. É o que o texto está pedindo e não o que a amplidão social pode me trazer, ok? Então, eu costumo dizer, não filosofa tanto em cima do que é pedido. Vai no ponto direto. Ele quer saber qual é a crítica. Ele não quer saber o que está acontecendo num contexto geral, mas ele quer saber, você focando nessa imagem, qual é a crítica apontada? Então, a alternativa correta, letra E. Então, duas coisas que eu quero frisar. A importância de conhecer as características do gênero, ok? E a importância de entender esses elementos da comunicação e entender como essas linguagens, elas são importantes para o significado. Quando eu tenho, gente, uma mistura de uma linguagem verbal com a não verbal, eu não posso excluir nenhuma das duas na hora da interpretação. Muito pelo contrário, uma é responsável pela outra. E isso é uma coisa que o Enem adora. Vocês vão encontrar muito essas relações das linguagens e uma coisinha chamada de intertextualidade, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, vamos para as próximas questões. Essa próxima vai nos trazer a temática de um dos assuntos mais abordados no Enem, principalmente voltado para estética literária, que é o modernismo. Vamos lembrar aí que o modernismo, aqui no Brasil, é um movimento que surge aí em 1922, com a Semana de Arte Moderna, onde os artistas trabalham e lutam por uma identidade artística brasileira. Não mais com produções, vamos dizer assim, trazidas da Europa, mas com produções que têm uma linguagem brasileira, que tem o que nós vamos chamar de brasilidade. Esse modernismo, ele passa por algumas fases. Nós temos uma fase de choque, onde nós vamos trabalhar com uma desconstrução, onde nós vamos trabalhar com coisas que vão além do acadêmico, né? A gente traz esse choque acadêmico, porque a gente vem de uma cultura muito clássica, onde nós imaginávamos que as produções deveriam ser perfeitinhas, bonitinhas, dentro de um padrão estético X, e se por um acaso você não se encaixasse nesse padrão, não tinha como você fazer parte. O modernista dessa primeira geração, ele vai trazer esse choque. Ele vai romper com esses padrões. Ele vai dizer, não, nós precisamos ser livres. Nós podemos juntar essas características e formar algo novo. Nós podemos criar algo novo. Então, essa era a ideia do modernista. E aí, quando nós olhamos para as questões, nós precisamos dar uma olhada rápida para trazer o nosso conhecimento prévio, para preparar a cama, né, para que você consiga interpretar. Quando olhamos para a referência, nós vamos encontrar aí Bandeira, M, então é o Manuel Bandeira, um dos autores modernistas. Aí ele fica entre essa transição da primeira geração modernista e da segunda geração modernista, mas ele é muito importante nesse aspecto. Ele traz muitas coisas voltadas para essas críticas sociais, que é um ponto muito importante dentro do modernismo, que você pode utilizar, você deve estudar sobre isso, mas você pode utilizar tanto para responder as questões de linguagens, quanto para redação. O quanto que nós temos de repertório dentro do modernismo para falar sobre problemas sociais, sobre justamente aquilo que a tua redação ela propõe, que você debata sobre uma problemática social. Então o modernista, ele trabalha com isso. Então nós conseguimos utilizar isso também na redação, mas isso é uma outra aula, uma outra live que nós vamos ter aí, falando um pouco sobre esses contextos. E aí o título nós temos Biografia de Passárgada. Quem tem um conhecimento prévio sobre isso sabe que é um título, Passárgada é um local, né, visto aí dentro do processo da cultura grega, e que o Manuel Bandeira ele cria um poema
é desenvolvido com essa ideia de escapismo, tá? Com essa ideia de fuga da sua própria realidade. Ele vivia ali na época, se não me falha a memória, ele escreve esse poema em torno de 16, 17 anos, e ele vivencia ali uma sociedade cheia de conflitos, cheia de problemas, né? Cheia de desigualdades. E aí ele para pensar um pouco e ele traz esse poema, que ele quer ir embora para esse lugar. Ele quer ir para esse lugar onde ele vai trazer, onde ele vai conseguir viver coisas plenas, onde ele vai conseguir viver de uma forma feliz, não é? Então, essa poesia ela surge como uma poesia de escapismo, de fuga da realidade. E aí, esse comentário é dele também. E ele diz assim, ó: quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego do Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Passárgada e vivi durante alguns anos em Passárgada. Então olha só, a imaginação aflorando aqui. Mais de 20 anos depois, no momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente esse grito de evasão: vou-me embora para Passárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo... Miopia é difícil, gente. O mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Dessa vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Se há belezas em vou-me embora para Passárgada, eles não passam de acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância. As histórias de que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta e etc. Então, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que ele está falando de um processo de formação poética. E aí percebam, algo que ele teve contato na adolescência, aos 15 anos, um assunto que ele entrou em contato, um nome que ele trouxe essa percepção, causou nele uma espécie de pensamento profundo, no qual ele fala mesmo aí, né, que ficou preso no subconsciente e que é desenvolvido durante anos à frente. Então é algo que marcou. Então ele está tratando aqui de um processo de vivência dentro dessas linguagens. Então vamos para o que a questão ele pede. Ela pede. Então ela diz assim, o texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em vou-me embora para Passárgada, e aí eu vou desenvolver. O que é esse fazer poético, gente? E a gente precisa entender isso. O fazer poético é esse processo de produção, tanto imaginativo quanto estético, da poesia. Esse fazer poético é esse desenvolvimento da linguagem, é esse desenvolvimento da expressão do poeta ao colocar os seus sentimentos, ao externalizar os seus pensamentos dentro da produção estética. Então ele quer saber esse fazer poético, né? O que o depoimento fala sobre esse fazer poético da poesia, de uma das poesias mais famosas do Manuel Bandeira? E aí vamos lá para as questões, para as alternativas. Letra A. Acontece de maneira progressiva, natural e pouco a pouco. Se a gente parar para pensar, faz sentido. Ele teve o contato aos 15 anos, isso foi desenvolvendo, foi guardado, 20 anos depois ele veio à memória, mas o poema não foi produzido, ele deixou e 5 anos depois ele conseguiu escrever o poema. Faz todo sentido. Mas nós podemos parar por aqui? Não. Jamais pare na alternativa que você acha que é certo. Vá seguindo, siga o processo. Letra B. Decorre de uma inspiração fulminante, no momento de extrema emoção. Não, ok? Esse ponto não ocorre aqui. Geralmente, as alternativas que têm palavras de intensidade, né, como sempre, fulminante, palavras que expressem essa questão de generalização, geralmente, tá? Grava essa palavra. Geralmente, não são as respostas
corretas. Então, letra B, a gente não tem essa intenção, até porque ele diz que não foi de uma inspiração fulminante. Ele remoeu esse processo aí durante muito tempo. Letra C, ratifica as informações do senso comum de que Passárgada é a representação de um lugar utópico. Será que a gente traz essa essência? Será que ele está reforçando? E aí vamos lá. Eu quero saber de acordo com o depoimento dele. Então, no depoimento dele, ele tem o foco de dizer que Passárgada é um lugar utópico? É esse o foco trabalhado dele? Ou ele não fala sobre isso diretamente? Algo a se pensar. Letra D. Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de um envolvimento com a literatura grega. Então, nós podemos entender que, sim, é algo que o marcou na adolescência. Então, olha só que essa alternativa está certa em um certo momento. Esse poema ele surge dessas lembranças da juventude que ele teve, dessas marcas que ele teve aí quando ele leu lá o texto. Porém, o fazer poético não está proposto apenas nesses momentos, mas sim nesse processo que ele tem, né? Nas conversas, nas memórias da infância. Então, a gente não tem o foco apenas nessa literatura grega, nessa adolescência, mas sim entendendo um processo que existe. Então, essa D também não está de ideal momento. E letra E. Remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas. Será que é isso? Será que o poema ele aborda sobre essas situações? Então, quando a gente olha para cá, a gente vai perceber que se eu não ler o texto, ou se eu não ver o que a questão pede diretamente, eu vou permear para outras alternativas. Como eu falei para vocês aí, a gente consegue, por exemplo, trazer na letra D uma possível resposta correta. Mas a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é saber o processo do fazer poético. E a alternativa correta é a letra A. Acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. O modernista, ele desenvolve dessa maneira. Desde lá do parnasianismo e alguns outros momentos, a gente começa a entender que o fazer poético ele não necessita de muita inspiração muitas vezes. Alguns momentos os poetas farão de inspiração, outros momentos os poetas terão aí um processo de desenvolvimento. É o que a gente chama desse fazer poético do fazer artístico. Todo artista tem esse processo de formação da sua modalidade. Muitas vezes é algo repentino, muitas vezes é algo que é processual. Então, grava essa expressão, gente. Fazer poético é muito importante. E aí o texto justamente do Manuel Bandeira vai tratar sobre esse fazer poético, que é o quê? Esse processo, né? Que é feito de forma progressiva, natural e sem uma intencionalidade específica aí. Tanto é que ele passa mais de 20 anos nesse desenvolvimento, ok? Então, modernismo é um tópico que com toda certeza você vai encontrar no teu Enem. Então estuda, nós temos as fases, temos essas relações muito importantes, ok? Próxima questão. Muito bem, olha só. Um outro ponto que eu sempre faço apelação nas aulas é artes. Quando nós falamos que a prova é de linguagens, códigos e suas tecnologias, nós tratamos aqui sobre artes também. Arte é uma linguagem, tá? Então nós precisamos ter um conhecimento prévio sobre a linguagem artística. Eu preciso ter um conhecimento prévio sobre uma linha do tempo da arte, sobre como essa arte ela desenvolve, quais são os processos de cada período, porque mesmo quando nós trabalhamos literatura, a literatura ela é uma forma de arte e as outras artes elas dialogam entre si. Então eu necessito ter esse conhecimento acerca disso. Quando nós olhamos aí para a questão, nós temos dois textos, um texto imagético e um texto de linguagem verbal. Nesse texto imagético, nós conseguimos ver aí as pernas, né, de alguém com dois espelhos colocados. E aí nós vemos que o título da obra é Dentro de Mim, desenvolvido aí pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tá? Então, nós temos aí uma obra de arte, uma imagem. No texto 2 vai dizer assim, ó: a body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas,
investigação do corpo, parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Então, olha só, a body art, ele é um movimento que vai surgir aí, claro, num processo moderno, já o pós-moderno, onde tem como intenção utilizar o corpo como um elemento artístico. E não mais numa ideia, por exemplo, nós podemos pensar assim, Anderson, mas o bailarino ele utiliza o corpo como movimento artístico. Mas aqui é diferente. O body art ele vai ter a ideia de utilizar o corpo num perfil de artes visuais. Então, olha só. Isso é uma influência que até nós conseguimos enxergar no Duchamp, lá do dadaísmo, né, lá da Alemanha. Onde, a partir daquela ideia de que tudo pode se tornar arte, todas as coisas podem ser utilizadas para um fazer artístico, nós vamos entender aqui com a body art que o meu corpo ele pode ser uma representação artística, visual, tá? Então lembra, não é o corpo utilizado para fazer arte, porque nós já temos isso em outras modalidades, mas o corpo como um elemento de estética das artes visuais. É o que nós vemos aí na imagem, por exemplo. Nós temos as pernas e nós temos espelhos colados aí. Isso é uma imagem aí de body art. Então, quando vocês vão aí, por exemplo, quando vocês observam, e vocês podem fazer essa pesquisa de obras de arte voltadas para essa modalidade, vocês vão ver pessoas fazendo parte de uma estética visual. É essa a ideia da body art, ok? Vamos ver o que a questão ela pede. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de... Então, vamos lá. Se eu tiver um conhecimento prévio sobre o que é isso, massa, eu vou conseguir desenvolver. Caso não, eu preciso analisar de uma maneira mais intensa, ok? Então, vamos lá. Letra A. A intenção é de estabelecer limites entre o corpo e a composição. Não, né? Quando a gente olha para a pós-modernidade, nós vamos fazer justamente ao contrário. A ideia é não colocar limites. Por exemplo, quando nós temos aí a dança contemporânea, por exemplo, ou até algumas vertentes do teatro contemporâneo, nós vamos quebrar esses parâmetros de uma linguagem engessada. Quando nós observamos, por exemplo, o balé clássico como uma modalidade da dança, né, vamos dizer assim, mais erudita, e que surge a dança contemporânea, que é justamente essa quebra desse engessamento, e não quer dizer que um é melhor que o outro, tá? Mas a gente vai desenvolver agora novas possibilidades de utilizar o corpo. É essa a ideia da dança contemporânea, tá? Então, tudo que a contemporaneidade, a pós-modernidade vai trazer é justamente coisas para quebrar esse limite. Então, essa ideia de estabelecer limites, ela não se aplica aqui. Letra B. Fazer do corpo, tinha a intenção de fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Se pararmos para pensar, tem muita coisa a ver, não é? Nós vamos utilizar esse corpo aí para um suporte de uma modalidade artística, no qual ele não era utilizado, não é? Então, faz sentido. Mas vamos para a próxima alternativa. Então, já guarda aí a letra B, porque a gente não pode ficar sem ler o resto. Letra C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. E aí? Tem esse contexto? Pensem. A pergunta vai dizer: a concepção de body art está relacionada a que intenção? Qual é a intenção do body art? É falar sobre políticas e ideologias do corpo na arte? Ou é simplesmente mostrar a possibilidade esqueci até a palavra agora. E como é ilimitado a utilização desse corpo na linguagem visual? Então, essa alternativa ela fica um pouco ampla demais para o que a questão está pedindo. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da arte. E aí essa autonomia, ela não é tão colocada aí, a ideia não é compreender essa autonomia, mas muito pelo contrário, entender como esse corpo se relaciona com a arte, e não ele sozinho, tá? Letra E. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. É essa a intenção? Não. Nós conseguimos ver em algumas obras isso, talvez. Mas a intenção do body art não é essa. E a alternativa que nós encontramos, a correta, é a letra B. Nós temos aí a ideia de
que o body art tem a intenção, está relacionada à intenção de fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Então nós vamos utilizar o corpo como um elemento de estética visual dentro da modalidade de artes visuais. É isso, tá? Então olha a importância do conhecimento prévio das modalidades artísticas. Então isso é um ponto importante a gente frisar. Estuda a arte contemporânea, arte pós-moderna, teatro, gente, é muito utilizado. Ano passado caiu questões voltadas para o texto teatral. Ano retrasado também caiu questões voltadas para o texto dramático, a importância do teatro. Então é de grande importância que você conheça essas modalidades, né? Do teatro contemporâneo, das quebras de padrões do teatro da antiguidade. Então é importante a gente ter esse conhecimento prévio. E aí essas modalidades como body art, como abstracionismo, como arte contemporânea, como grafite, é de extrema importância que vocês tenham esse acesso para compreender as questões. Até porque são linguagens mais modernas e o Enem adora abordar coisas modernas, ok? Vamos para nossa última questão. Aí, e vem o ponto que eu comentei lá no início sobre intertextualidade, tá? A intertextualidade é um elemento muito importante que o Enem ama, que você encontra não só em linguagens, mas em ciências humanas, em ciências da natureza e etc., que é um local, é uma situação onde eu vou fazer um texto relacionando com outro texto. Então eu tenho um texto-fonte, dentro desse texto-fonte eu trabalho em um outro texto, fazendo o que nós chamamos de intertexto. O que é isso? É quando eu tenho um texto inspirado em outro, aonde eu bato o olho, eu leio e digo, isso tem um sentido, isso tem uma relação com outra situação. Isso é intertextualidade. E o Enem faz muito isso. Quando a questão ela não é exatamente como intertextualidade, ele trabalha elementos como, por exemplo, coloca um poema e um quadro de arte visual e vai te perguntar qual é a relação dos dois. Quais são os elementos que os dois têm em comum. Ou, por exemplo, nessa questão 5 aí, nós vamos trazer uma intertextualidade do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí nós trazemos, ao invés do texto narrativo proposto pelo Guimarães Rosa, nós vamos trazer uma releitura, nós vamos trazer uma intertextualidade com outro gênero, que é o quê? O quadrinho, né? Que é maravilhoso por sinal. Leia. Então nós temos aí o quadrinho. Deixa eu tentar ler aqui do meu computador, que ele é pequeno. Então tem o rapazinho aí no quadrado de cima dizendo: daí vieram me chamar. Ok. Vamos lá. Então tem assim, ó, pam. E aí uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, vejam os focos da imagem. A gente sabe que o quadrinho ele trabalha com a linguagem visual e com a linguagem verbal. Então nós temos aí focos imagéticos. Então nesse primeiro quadrinho tem o foco da boca, né? Como se ele estivesse falando. Como não? Ele está falando. Mas esse enquadramento. No outro tem o foco da arma, que é o que causou o problema. E do outro lado tem o elemento morto aí nessa situação. Tá? Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu e uma máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Não tenho abusões. E aí ele vai desenvolver, né? O Senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, depois então se vai ver se deu mortos. Senhor tolere, isso é o sertão. Então, nós temos aí esse texto. Então a gente sabe que mataram alguma coisa e ele está falando dessa história, desse desenvolvimento do sertão. Vamos lembrar, gente, que esse processo da obra do Guimarães Rosa, ele vai trazer o Grande Sertão Veredas são relatos, né, são contos do Riobaldo, falando sobre situações do sertão. Geralmente esse sertão voltado ali mais para a área de Goiás, Mato Grosso e tudo mais. Então, o Guimarães, ele traz uma linguagem que é muito dele, ele já entra aí num período de uma literatura pós-moderna. Alguns chamam de terceira fase do modernismo, mas eu prefiro dizer que é pós-moderno já. E ele vai trazer uma linguagem
bem diferente. Ele vai trazer o uso de muitos neologismos, né? Palavras que são colocadas ali, inventadas para aquela situação. E ele traz um olhar de uma ficção apontada para a realidade. Tá? Então ele transforma aquele ambiente real numa ideia ficcional. É o que a gente vai chamar de realismo fantástico, de uma certa maneira. E aí, esses contos desse vaqueiro, né, ele vai contar essas histórias que aconteciam no sertão. E quando nós olhamos para esse texto aí, nós vemos que a imagem ela está de relação com o texto. É isso a intenção. O quadrinho, as HQs, têm essa intenção de relacionar essas duas linguagens. Olha o que a questão vai te pedir. A imagem integra uma adaptação em quadrinho da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, olha só o foco, na representação gráfica, a interação de diferentes linguagens. Que linguagens são essas? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, a linguagem imagética. A inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Então, qual é a caracterização? Qual é a função? Qual é a ideia da junção dessas duas linguagens para a produção desse texto? E aí vai dizer, letra A, romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Tem essa intenção desse rompimento, de quebrar com essa linearidade da história? Não, a gente não consegue ver isso, né? A gente consegue entender essa progressão da história. Letra B, ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Olha só, fidedignos. Será que a imagem que o cartunista ou o desenhista fez é fidedigna àquela descrição lá da narrativa original do Guimarães Rosa? Talvez não. A gente sabe que quando há um elemento de intertextualidade, nós vamos trazer foco para quem o produz. Então, isso daí não fica muito adequado. Letra C. Articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Então, tem essa ideia de articular essa tensão do texto por meio dessas formas. É uma alternativa que não cabe, não tem uma ideia muito estruturada, né? Letra D. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos de artes visuais. Olha, faz sentido. Até porque, se nós formos olhar, o desenho, o foco, né, dos quadros são justamente naquilo que causa a intensidade do texto que está falando. Mataram, ele era desse tipo, parecia o demônio. Então, olha aí essa linguagem. Então, guarda D. Letra E. Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Não é essa a intenção. A mistura não traz essa caracterização de desconstruir a diagramatização, né? A diagramação. Não tem essa ideia. Então, a alternativa que nós trazemos aí de correta é a letra D. Justamente o desenho que é tratado no cartoon, nos quadrinhos, é justamente para trazer o foco aonde vai trazer o drama. Então, a intenção é justamente essa. Potencializar essa dramaticidade, trazer o foco naquilo que é preciso, naquilo que é colocado, trazendo até uma tensão, um conflito muito maior, porque eu estou relacionando tanto a fala dos personagens quanto a estética do texto. Então, olha a importância da intertextualidade. Eu preciso ter esses links, tá? Eu preciso conseguir conectar. E aí, seria interessante, sim, você conhecer o Guimarães Rosa, saber do processo de formação dele, para você conseguir alicerçar os fundamentos para que você consiga essa resposta. Mas o próprio texto te dá esse direcionamento. Então percebam, tudo está voltado no texto. Foquem no texto, foquem no pedido da questão e leiam as alternativas. Façam marcações que no processo dará certo, ok? Então, essa foi a nossa última questão que nós abordamos aqui nesse contexto de linguagens. Agradeço a você que ficou aqui até o fim. Segue a nossa página, segue o nosso canal no YouTube, se inscreve, dá um like aí nesse vídeo,
divulga para o pessoal, manda essa live para as pessoas, dá uma olhada lá no canal, nós temos vídeos bem interessantes sobre os assuntos, inclusive tem vídeo meu lá falando sobre o romantismo, a segunda geração, que está bem legal. Vocês não podem perder essa oportunidade de me ver passando vergonha, é bem interessante. E segue lá o nosso Instagram, também nós lançamos dicas durante a semana e algumas notícias novas, ok? Então, muito obrigado, boa noite, estudem, foco e estamos aí junto com vocês nessa caminhada até a aprovação.